Gente, como nós devemos lidar com os nossos inimigos? Devemos amaldiçoar os inimigos? Porque Davi está amaldiçoando aqui no Salmo 37, 35. Bom dia, este é o tema do nosso devocional de hoje, graça e paz. Vamos lá, a gente hoje vai começar Salmo 35 e começando a semana com este novo salmo. Vamos ler. Salmo de Davi, verso 35. Capítulo 35, verso 1. Senhor, defende-me dos que me atacam. Luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande, e levanta-te para me socorrer. Davi está dizendo, Senhor, luta contra os meus inimigos. Ué, mas Jesus não ensinou a orar pelos inimigos? Davi está orando. Peraí, pastor. Jesus não ensinou a orar para que Deus tenha misericórdia dos inimigos? Aqui Davi está orando, né, para que Deus seja implacável em relação aos inimigos dele. Verso 3. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Verso 4, sejam envergonhados. Verso 5, sejam como a palha. Ou seja, sumam, né? Que a palha ao vento. O que o vento faz? Faz desaparecer. Ele está desejando a morte de seus inimigos. Seja o caminho deles, verso 6, tenebroso. Verso 8, venha a destruição sobre eles. Espera aí, gente, como é que é isso aqui? Davi estava brabo aqui. Eu já falei sobre este tema em outro salmo, porque em outro salmo, não lembro qual salmo, 28, Davi faz a mesma coisa ali. É o que a gente chama de salmo imprecatório. Né? O que é um salmo imprecatório? É um salmo em que o profeta, inspirado por Deus, ele ora para que Deus faça justiça em relação aos inimigos do povo de Deus. Então, como que a gente entende isso? Eu já falei, mas vou falar de novo, porque o tema, né, o tema aqui pede isso. Ora, primeiro que a gente vê isso, né, em outras vezes acontecendo isso, por exemplo, Salmo 69, torne-se-lhes a mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha, escureçam seus olhos, fiquem cegos. O salmista orando por isso. No Salmo 137, filha da Babilônia que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós, feliz é aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras, ou seja, feliz aquele que esmagar os teus filhos na pedra. Então, gente, o que é isso, meu Deus do céu, né? O que a gente vê nisso aqui? Ora, como que nós devemos interpretar isso? Davi tá brabo aqui, esse salmo aqui tinha que ser arrancado da Bíblia? De forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os salmistas, no Novo Testamento, os apóstolos interpretam concordando com os salmistas. O Salmo 69 mesmo, acho que é esse, se eu não me engano, que Davi cita, falando em relação aos judeus. Tornem-se a mesa em laço, escureçam seus olhos. Paulo cita esse salmo em relação aos judeus. Por quê? Os judeus ouviram o evangelho e mesmo assim eles não estavam enxergando. Eles não enxergavam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles mesmos furaram seus próprios olhos. Aí Paulo faz a mesma oração e diz que os seus olhos se escureçam. Lembra que Jesus um dia falou assim, eu falo por parábolas para que alguns vendo não vejam. Então o Novo Testamento, ele concorda, ele corrobora a oração de Davi. É uma oração justa, que os inimigos tenham que ser punidos. Então, qual será a lição de hoje? Porque isso aqui eu vou continuar amanhã. A lição de hoje é, Deus é justo quando aniquila o ímpio. Deus vai matar todos os homens maus. É muito importante dizer isso. Por quê? Porque hoje, pessoas que são muitas vezes canalhas, e alguns outros que são apenas inocentes, ignorantes, acham que Deus não pode fazer isso. Eles leem, ouvem pregações do pastor só do amor, e um amor que não é um amor bíblico, e eles concebem a imagem de um Jesus que não mata, diferentemente de Êxodo, que declara, eu mato e faço viver. Não há Deus além de mim. Acontecerá um mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, declara o profeta no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a mesma coisa acontece. Apocalipse, Deus declara a destruição dos ímpios, a morte completa dos ímpios. Jesus, o dia do Senhor é chamado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de o dia de juízo. Tanto é que o Novo Testamento também descreve a vinda de Jesus como pavor para os ímpios. Por que vai ser pavor, gente? Porque eles serão aniquilados. Jesus fala do inferno várias vezes, o lugar em que o verme não morre.
né, o lago de fogo seria a expressão mais correta. A expressão, o lago de fogo representa a condenação eterna. É o lugar onde há choro e ranger de dentes. Não é o lugar do silêncio, da não existência. É o lugar da existência contínua em sofrimento eterno. Então, assim, é impressionante como que existam inúmeros e inúmeros crentes que acreditam que Deus não pune. Para eles, Jesus é um ursinho de pelúcia. O salmista está apresentando aqui quem Deus é de fato. Deus mata. Ele tem que matar, porque o salário do pecado é a morte. Se Deus não faz isso, ele não está sendo justo. Deus pune sim. Deus pune crente e pune ímpio. Deus não disciplinou Davi? Veja a história dos homens de Deus, Ezequias. Ele fica arrogante, mesmo sendo ele um homem que diz o texto bíblico que ninguém foi como ele. Ninguém que se converteu a Deus como ele. Aí ele fica arrogante. Deus envia o profeta que diz assim, você vai morrer. Então, esse Jesus pregado por aí não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do Salmo 35 que eu estou lendo para vocês. Não é por acaso que Marcião, um herege, ele chegou a dizer que o Antigo Testamento tinha que ser arrancado. Por quê? Porque não dava para conceber a ideia da cabecinha dele, oca, de que Jesus é um amor, só amor, e um amor que não tem nada a ver com a Bíblia, é um amor que tolera pecado. Não dá para ele conceber essa ideia de Jesus, ursinhos carinhosos, e ler a Bíblia, porque quando ele lia, ele via outra coisa. Então ele teve que fazer o quê? Não, ele rejeitou o Antigo Testamento. Só que assim, né, no Novo Testamento também tem um monte de passagens que mostram Deus julgando. Como é que fazem esses pastores, esses crentes? Eles acabam negando a fé. Não tem como você conviver muito com essa ideia. Jesus é um ursinho carinhoso e ler a Bíblia. Não tem jeito. Não dá. Você tem que ou parar de ler a Bíblia ou negar a Bíblia. Então é importante esse salmo para lembrar quem Deus é. Deus odeia o mal. E a lição aqui é essa. Se Deus odeia o mal, por que você não odeia? Essa é a primeira lição. A segunda é, se Deus odeia o mal e Deus há de punir o mal, se você faz o mal, Deus vai te punir também. Você não lembra lá do povo de Deus? Malaquias, o povo orando em lágrimas diante do altar de Deus e Deus dizendo assim, não vou ouvir a tua oração porque você está sendo desleal com a sua esposa. Você pode orar chorando aqui. Você tem traído a sua esposa, não vou te ouvir. O céu é de bronze. É Deus falando isso para o povo dele, gente. É Deus falando isso para o povo dele. Então, esses salmos são importantes para que a gente saiba quem Deus é. Porque aqui Davi está expressando a vontade de Deus, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ele está expressando a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui em relação àqueles inimigos de Deus, ali, era isso. Era essa. Que eles fossem aniquilados, destruídos, envergonhados. Gente, a própria cruz, que é o lugar em que nós vemos de maneira perfeita o amor de Deus, a cruz só existiu porque Deus é justo, porque Deus pune o mal. Se Deus não pune o mal, nem precisaria existir cruz. A cruz só existe porque o homem teve que morrer. E então Jesus, ele morreu no nosso lugar. Homem. Jesus, homem. Agora, se Jesus não punisse pecado, Jesus simplesmente poderia falar assim, haja luz e houve luz, e haja perdão e houve perdão. Mas porque Deus é justo, e ele tem que punir o pecado, senão ele não seria Deus, é que tem a cruz. Então a própria cruz, que eles insistem, que os falsos pastores insistem em pregá-la e falar apenas do amor, e tá correto, tem que falar do amor mesmo, mas eles só falam do amor, a cruz é um anúncio da justiça, tanto é que em Romanos 1,16, quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, ele começa como? Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Veja, ele vai dar o tema do Evangelho e o tema do Evangelho para ele é a justiça, não é nem o amor, apesar de estar presente ali. Apesar de estar presente, o amor, ele cita a justiça, gente. Então, isso é muito significativo. Muito significativo e muito importante. Então, essa é a lição de hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Jesus que pregaram para você por aí, ursinhos carinhosos, você não vai encontrar na Bíblia. Você pode encontrar na boca de muitos hereges, em para-choque de caminhão. Não na Bíblia. O Deus da Bíblia ama o que é justo. Porque o amor não se alegra com a injustiça. E você, se alegra com a injustiça na sua vida? Se alegra com a injustiça na vida dos outros? Já viu também como que essa pregaçãozinha modernete, não julgueis, não julgueis, vê como que eles são tão tolerantes com os pastores que estão levando as pessoas para o inferno? Já reparou isso? Não julgue, não pode criticar. Eu fiz um vídeo aqui, né? Pode criticar a Priscila Alcântara pelos absurdos que ela faz? Não pode.
Não pode. Aí teve gente até, né, fazendo vídeo criticando pessoas como eu, né? Ou seja, criticar a mim pode, mas a Priscila Alcântara, que canta sentadona, não pode. Ah, tá vendo a hipocrisia? Ou seja, no final, esse discursinho de não pode criticar é mentira, eles criticam. Só não pode criticar herege, bandido e gente que influencia pessoas para o mal. Aí não pode criticar. Agora, pastor que critica pedófilo, que critica corrupto, que critica gente sensual que está conduzindo pessoas para o buraco, aí é pecado. Aí pode criticar, aí pode até matar em praça pública. E essa galerinha que não vê Deus como a Bíblia anuncia, um Deus que pune o mal, é essa galera que defende herege. Então, gente, é importante sim ler o Salmo 35. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, que a tua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações, que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, abençoa o dia de cada um de meus irmãos e amigos que estão me acompanhando aqui, onde eles estiverem, que a graça do Senhor esteja com eles e que, acima de tudo, o Senhor possa enchê-los do temor, porque é o temor que é o princípio da sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.